Sabe, irmãos, eu vivi durante muito tempo numa denominação em que era necessário, por uma questão de pressão, por uma questão de medo se colocando. Pode sentar os músicos, deixa ficar assim, pode ficar aí. Arruma um banquinho para ele. As pessoas aceitavam a Cristo enquanto se pregava o Evangelho, simplesmente pelo medo de ir para o inferno. O entendimento, ele chegava na vida das pessoas, como chegou na minha vida, de que eu precisava aceitar Jesus, porque se eu não aceitasse a Jesus Cristo, eu iria viver eternamente num lugar horrível, num lago de fogo, que arde, que queima. E a gente era impelido a entregar a nossa vida por medo do inferno. E depois que nós aceitamos a Jesus por medo do inferno, nós começávamos a nos relacionar com Deus com medo daquilo que eu estava fazendo e ser julgado por Ele, e ser castigado por Ele. E a religião então começa a colocar dogmas, formas de vida que nos aprisionam a viver uma vida com medo do que Deus pode fazer comigo. Deixa eu dizer uma coisa para você: Deus não é um carrasco. Deus não é um homem que tem uma barba branca. Às vezes a gente desenha Deus assim, homem barba branca, grande, cabelo branco, esvoaçante ao vento, e fica coçando a barba sentado no trono, a barba grandona, e fica lá. Deixa eu olhar o que o Anderson vai fazer hoje. E aqui do lado dele um grande balde cheio de raio, esperando o momento que eu faça alguma coisa errada, para pegar aquele raio e puf, na minha cabeça. E a gente começa a viver assim, com muito mais com medo do que verdadeiramente como um cristão que sabe o que Jesus fez. Ou seja, nós não somos impelidos pelo amor, e nós não entendemos a graça. Nós nos relacionamos pelo medo de que pode acontecer comigo. E durante anos eu vivi debaixo desse ensino. Eu posso descer? Você vai me acompanhar? Glória. Hã? Precisa não, deixa eu pular. Deixa eu fluir, eu vou fluir nessa atmosfera. Durante anos eu vivi debaixo dessa religiosidade, dessa pressão de ter que ser certinho. Nada que eu faça que dê errado, porque se eu fizer alguma coisa errado, Deus está lá no céu pronto para me castigar. Puf! Mas Deus não é isso. Deus é bom. Ele não tem amor, Ele é o próprio amor. Ele está pronto lá no céu para olhar para você e dizer: filho, você errou ontem, mas vamos levantar hoje, que eu estou com você todos os dias até a consumação do século, e eu vou caminhar com você, e eu vou produzir em você uma vida tão pura e tão santa, que isso vai ficar tão no passado que nunca mais você vai se lembrar, porque nem eu mesmo lembro do que você fez ontem. E a gente entra debaixo de um jugo de uma religião que nos impõe a forma de viver, enquanto Cristo veio falar com a gente: ei, não é pelo seu esforço, não é pela forma de você viver, não é pela sua performance no seu dia a dia, é que vai fazer com você que receba algo de mim. Não, é pela graça, é pelo amor, é pelo sacrifício do meu filho lá na cruz do Calvário. Ele fez por você, agora você só precisa receber. Abra sua Bíblia em Efésios, no capítulo 2. Aleluia. Efésios capítulo 2. Quem chegou? Versículo 8. Leia para mim. 8 e 9. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Nós somos salvos pela? Mediante a? Mediante o que, irmãos? Então, graça de fato é todo o sistema de governo de Deus, é o ambiente favorável onde tudo está pronto para você viver uma vida extraordinária, mas você só consegue acessar esse ambiente por meio da fé. Então você foi salvo
Você foi liberto dos rudimentos do mundo. Você foi arrancado do império de trevas. Você foi tirado do jugo de Satanás e colocado no reino, não porque você é bonito, não porque você faz boas obras, não porque você é bom para os outros. Não tem nada a ver com a sua bondade, tem a ver do amor incondicional dele, porque a Bíblia diz que nós estávamos mortos em nossos pecados e delitos. Eu não sei se você já foi a algum velório e fez o apelo para o defunto levantar a mão e aceitar Jesus. Você já foi? Prega para o defunto para ele aceitar Jesus. Você não tem que pregar para o defunto para aceitar Jesus. Você vai entrar no velório para levantar o defunto. Nós somos da fé ou não? E a Bíblia diz que nós iremos fazer as mesmas coisas que Jesus fez. Em meu nome vocês expelirão demônios, falarão novas línguas, ressuscitarão mortos, curarão enfermos, libertarão os cativos. Tudo isso está disponível para você. Mas como acessar isso? Por meio da fé. Por quê? Porque a graça já é o ambiente preparado de antemão para que você vivesse nela. Então entenda, não é a sua performance, não é o seu esforço para fazer algo que vai levar você para esse lugar. É o que Cristo fez, que tirou você de onde você estava e colocou você ali. E às vezes nós achamos que a nossa religiosidade vai fazer com que Deus se agrade de nós. Não é a nossa religiosidade. Não é o que você faz ou deixa de fazer, é o tanto que você crê no que Ele fez. Sabe quem estava aqui quinta-feira? Algumas pessoas, poucas. Quinta-feira eu dei um exemplo claro para você entender como fé funciona e como a graça já está disponível para você. Eu vou dar esse exemplo para você pegar isso. Você está vendo um armário aqui grande nessa parede? Quem está vendo um armário aqui? 3, 4, 5, 6. Deixa eu dizer uma coisa, você só consegue ver as coisas da fé pela fé. Então não adianta você querer enxergar um armário aqui naturalmente, você não vai ver. Mas se você colocar a sua fé em ação, você vai enxergar ele. A fé lida com as irrealidades. A fé não lida com aquilo que você vê, que toca, sente. A fé só lida com as coisas que você não consegue ver, mas ela se torna tão real, muito mais real do que essa cadeira que você está sentando nela. Está vendo um armário aqui? Esse armário aqui tem um nome escrito assim, Renato Alves. E aí Renato Alves é levado para a eternidade. Venha, meu filho. Entenda que ele não está morrendo, ok? Amém. É o dia do arrebatamento, vai subir todo mundo. E esse dia está cada dia mais perto, amém, irmãos? Você vai começar a orar pela vida do irmão aí, não precisa de orar não, isso é um exemplo. Renato está na eternidade andando com Jesus, e Jesus contando para ele as coisas, e ele falando, Jesus, eu vivi isso, e Jesus, eu sei. E ele de repente começa a caminhar com o Renato começa a ver aquele armário, quando ele chega perto do armário, ele vê o nome dele escrito, Renato Alves. E Renato olha para aquele armário e fala, tem meu nome? Eu falei, é Jesus, tem seu nome. Olha lá, Renato. Deixa eu te mostrar uma coisa, fica aí. Aí Jesus vem aqui, abre a porta desse armário. Quando ele abre a porta do armário, tem presente de todo tamanho, todo tipo. De todo jeito. Grandes, pequenos. Com embrulho bonito. Com embrulho de papel de pão amarrado no barbante. Quem é desse tempo aí? Me ajuda. Não é possível, gente. Só eu que comprei pão, bisnaga amarrado no barbante? É. Me ajuda aí, gente. Pelo menos 3 aí, ajuda, levanta. Aí, glória a Deus. É, já entendeu, né? Você nasceu nas décadas aí de 70, 80, e aí por aí vai. O armário está aqui, cheio de quê, irmãos? Presentes. Minha pergunta para você, o que você faz para ganhar um presente? Não me responde aniversário não, pelo amor de Deus. Eu estou perguntando o que você faz para ganhar um presente. Nada. O presente vem de graça para você, mas alguém pagou o preço. O presente chega de graça para você, mas alguém pagou por ele. E Renato olha aqueles presentes, fala, Jesus é tudo meu. E Jesus fala assim, Renato tem seu nome.
Ó, nesse armário aqui tem do Anderson, nesse armário tem do Marcelo, nesse armário tem do Paulo. Cada um tem o seu armário. Quem já assistiu aquele filme O Todo-Poderoso? Lembra que quando Jesus vai abrir o armário lá no céu? Só que era um armário tipo arquivo. E ele abre, a gaveta não para de ir. Vai a gaveta para lá, por tanta coisa que o cara tinha feito. Mas não adianta fazer tanta coisa. Não adianta você ter muitos registros no arquivo se você não fez por ele. Porque se esses arquivos foram feitos para você, ele vai pegar essa gaveta e vai lançar e falar com você assim: eu não te conheço. Tudo que você fez para você. Mas o armário do Renato está cheio de presentes. O que ele fez para ganhar presente? E quando ele olha para aqueles presentes e ele começa a se direcionar para poder pegar cada um dos presentes para ver, Jesus vai à frente e fecha a porta. Puf! E ele fica olhando: Jesus, esses presentes não eram meus? Eu falei: Renato, todos eles seus, pagos com o precioso sangue na cruz, mas nenhum deles faz diferença na eternidade. Todos eles estavam prontos para você usar lá. Todos eles eu conquistei para você, para quando você passasse por cada uma das situações e pressões que você passou. Eu preparei os presentes para te entregar, de graça. Não era o que você fez, não é o que você faz embaixo, Renato, que me fez colocar os presentes. Foi no dia que eu morri por você, que eu separei tudo para você e deixei tudo pronto. Como eu acesso esses presentes? Pela fé. O braço da fé daqui, esticado na eternidade, vai alcançar a graça que favoreceu você com presentes inesperados. E a fé traz à existência o que não existe como sempre existisse. Está lá. O que é isso? Graça. Não foi você que pagou, alguém pagou por você. Eu vou dizer, está pago. E ele não tem nada a ver com o quanto você é bom aqui. Tem a ver com o quanto ele te amou. Então é melhor você começar a entender e a confiar na graça que te salvou e te colocou numa posição onde você está hoje, do que querer apresentar uma performance para que o seu pastor veja, para que o seu líder veja, ou para mostrar algo para Deus que você é bonzinho demais. Deixa eu te dizer, não é a performance que te coloca na posição, é o sacrifício de Cristo que já te colocou lá. Aleluia! Cadê a carreira? Nós não mais nos relacionamos com Deus com medo do que Ele vai fazer por mim. Eu me relaciono com Deus por causa do amor com que tanto me amou. E esse amor me constrange a tal ponto que eu quero viver exatamente à altura desse amor. Então entenda, não é mais religião, é cristianismo. A religião te impõe o que você tem que fazer. O cristianismo te convida a viver à altura. É graça, é de graça. É por meio da graça. Favor. Quando a gente pergunta qual a melhor definição de graça, é clássica a definição que todo mundo fala, não é? O que é graça? Favor imerecido, mas graça é muito mais do que isso. Graça é muito mais abrangente. Graça é um ambiente favorável para que você possa usufruir de tudo que Deus conquistou para você, sem que o esforço não seja seu. Nós vamos quebrar a religiosidade hoje de manhã. Às vezes você está parado no seu ministério, no seu chamado, em algo que você fez, por conta de decisões ou erros que você cometeu no seu passado. E aí, porque isso aconteceu, você começa a se condenar e dizendo: eu não sou mais digno, eu não posso mais fazer isso. Acabou o meu ministério. Essa semana eu estava conversando com um pastor, e ele estava passando por um problema no casamento. Ele se relacionou com uma mulher fora do casamento, e ele acabou de formar no Rema, e ele está desejoso de fazer escola de ministros, mas ele se relacionou com uma mulher fora do casamento, e ele mandou uma mensagem escrita assim para mim: eu não mereço mais o perdão de Deus, eu fiz o que era errado, pode me jogar fora, pastor, eu não quero o seu perdão, eu não consigo, minha vida acabou, eu não sei se vou estar aqui na próxima terça.
Isso foi numa sexta e eu iria viajar para Uberlândia. Eu mandei um áudio para ele e falei: o amor de Cristo te alcançou agora e você é perdoado, porque não é o que você faz, é o tanto que Ele te ama. E chegou a terça-feira, eu liguei para ele. Ele não me atendeu. Mas logo em seguida a esposa me ligou e falou: pastor, o meu marido voltou. Ele me pediu perdão e quer novamente caminhar junto com o Senhor. E aí muitas vezes na nossa justiça nós dizemos assim: ele não presta mais, tem que ficar isolado, porque ele errou. Deixa eu dizer, é porque o adultério muitas vezes ele avulta quando sabe, mas o tanto que você mente, que é a mesma coisa. Por que ele pode e você não? Deixa eu dizer, enquanto o amor de Cristo estiver em evidência na sua vida, tanto um quanto o outro são perdoados quando existe arrependimento, e você está pronto para fazer o que Deus chamou para fazer. Porque não é na sua performance, não é o tanto santinho que eu sou, entenda que eu estou dizendo isso? Não é a minha performance aqui nessa terra de não errar que vai fazer com que Deus aceite o que eu tenho que fazer. Ele confiou em você antes que você nascesse. Ele diz: antes de você nascer, eu te escolhi, eu escrevi o seu nome na palma da minha mão, eu te remi, aleluia. Foi Ele que te escolheu antes. Jesus diz: não foi vocês que me escolheram, antes eu que escolhi vocês. Aleluia. Então hoje pela manhã você vai destravar as condenações que estão na sua mente por meio do diabo, dizendo que você não pode, que você não consegue, que está tudo errado, acabou-se tudo. Nada acabou, porque o Deus de toda graça está aqui dizendo para você: eu continuo confiando em você. Quando eu olho para Jesus andando sobre essa terra, e eu percebo nos seus discípulos, quantos discípulos Jesus tinha? Quantos discípulos Jesus tinha? 12. Alguém dá mais? Cutuca o seu irmão do lado aí e fala assim: não dorme não. Sacode ele aí. Quantos discípulos Jesus tinha? 12 discípulos. Agora presta atenção. Jesus chama os 12 discípulos em uma certa reunião. Era no começo do ministério, estava começando o ministério de Jesus. Coloca os 12 enfileirados um do lado do outro e olha para eles e diz assim: vocês são a luz do mundo. Eu vou dizer de novo. Eles não tinham feito o Rema, nem o Seminário Cristo. Eles ainda não tinham feito nada. Mas Jesus olhou para ele e falou assim: vocês são a luz do mundo. Agora você pensa bem, qual é a imagem que eles tinham dele mesmo? Um era pescador, o outro era ladrão de impostos. Você imagina a consciência dele? Fala: como é que eu vou ser isso que esse cara está falando, roubando imposto do povo, tudo? E eu imagino que Tomé estava nos 12. Tomé não deve ter falado, mas deve ter pensado: só acredito vendo. Mas eram 12 que não eram perfeitos, que não estavam prontos, que não fez seminário. Mas Jesus olha para eles e declara: vocês vão continuar aquilo que eu vou começar, porque eu sou a luz do mundo e vocês também são. Portanto, entenda, não é o que vocês vão fazer que vai fazer o seu nome ser conhecido, é o que eu vou fazer em vocês que vai fazer o meu nome ser conhecido. Se você fosse listar o nome dos 12, você conseguiria listar os 12 discípulos de Jesus? Eu entendi. A sua cara está dizendo: não faço a menor ideia. Mas vamos pegar dos 12, 3 que você conhece, ok? Tem até a musiquinha, né? Pedro, Tiago e João no barquinho. Por que você conhece mais esses 3? Porque eles fizeram algo que colocaram o nome deles em evidência. Eu vou pegar desses 3 aí, eu vou tirar um e vou colocar Tomé, ok?
Tomé era um homem que andava com Jesus. Olha, ele ouvia todos os sermões de Jesus, ele via os milagres de Jesus, e quando Jesus estava numa cidade e teve que sair fugido porque estava sendo apedrejado, Jesus sai correndo com os 12, e logo depois que Jesus chega em Samaria, ele recebe a notícia: ei Jesus, Lázaro vai morrer, seu amigo está doente. E Jesus fica mais alguns dias e espera para ir. Depois de 4 dias ele chega na cidade. Mas quando ele fala para os discípulos: ei, nós precisamos voltar. Aí Tomé logo fala assim: nós vamos voltar para lá, o cara está dormindo. Você não falou que Lázaro está dormindo? E Jesus fala assim: não, Lázaro morreu, mas nós vamos ressuscitá-lo. E aí Tomé fala assim: então nós vamos lá, todo mundo morrer, porque eles já jogaram pedra em Jesus, vai morrer todo mundo, então vamos morrer. O cara era negativo até a tampa, ele só pensava no pior. Olha a incredulidade do cara. Andava com Jesus, ouvia os sermões, via os milagres, e ainda incrédulo. Porque se Jesus disse que eles iriam lá fazer algo, nada de mal ia suceder a eles, porque a palavra de Deus é poderosa e eficaz. Se ela diz que 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, vai cair e você não vai ser atingido, é uma verdade sobre a sua vida. Tomé é esse cara que falou assim: não, nós vamos lá morrer. Não, ninguém vai morrer. Foi o mesmo que quando Jesus ressuscita e aparece para os 12 e ele não está, para os 10, e ele não estava junto, e eles vão falar com Tomé: Tomé, Jesus apareceu para a gente. Ah não, vem com essa conversa de novo. Eu só acredito vendo. Como ele só acreditava vendo, Jesus aparece de novo e desce no nível que ele estava. Você é meu discípulo e eu confio em você, porque o que vai te sustentar não é a sua performance, Tomé, é a minha graça. Então põe a mão, se é assim que você quer, põe a mão aqui. Eu desço do seu nível para levantar você. Eu vou onde você está, Tomé. Agora presta atenção, nem por isso Jesus falou com Tomé: Tomé, olha, você teve 3 anos comigo, você viu tudo, aprendeu tudo e ainda não acredita? Está fora do meu ministério, vai caminhar a outro canto, some da minha frente. Jesus nunca fez isso, porque o evangelho nunca foi de excluir ninguém, o evangelho sempre foi de incluir, trazer para perto. E aí Jesus vai no nível de Tomé e mostra para ele: creia, Tomé, se você precisa ver para crer. Bem-aventurado aqueles que não precisam ver para crer. Mas se você precisa ser assim, toma aqui, toca aqui, porque o que você tem que fazer continua valendo, porque eu confio em você. Que é isso? Graça. Não é o que você faz, não é o que você faz, é o que Cristo fez. Deixa eu pegar outro com você. Pedro, impulsivo, um cara que ia para cima de tudo quanto é jeito. Quando Jesus começou a falar com os discípulos: não, eu vou ter que ir embora, eu vou partir. E Pedro fala assim: de jeito nenhum. Como assim o senhor vai partir? Vai para onde? E Jesus começa a preparar a partida dele. E Jesus vai lavar os pés dos discípulos, mostrando como deveria ser aquele que anda na graça. E aí Pedro olha para aqui e fala assim: de jeito nenhum. Você não vai lavar meu pé não, eu que vou lavar o seu. Aí Jesus é firme com ele: olha Pedro, eu preciso lavar o seu pé. Se você não lavar o seu pé, você não tem parte comigo. E aí Pedro fala: então lava, então dá banho de uma vez. Olha, esse é o Pedro, impetuoso. Mas nem por causa do ímpeto de Pedro, Jesus diz para ele: Pedro, você vai ficar parado 7 meses, 8 meses, 10 meses, longe de mim. Eu não quero você agora não. Pode ir embora, Pedro, você não serve para o meu ministério. Não. Quando Jesus ressuscita e aparece para os discípulos e fala assim: ei, eu preciso que você chame Pedro. Porque quando Jesus falou para Pedro: ei Pedro, você não sabe o que você está falando não. O que Pedro disse para Jesus: eu vou com você até a morte. Pedro, você sabe o que você está falando? Não, eu vou, vai não. Ainda hoje, antes que o galo cante, você vai me negar quantas vezes? 3 vezes. E aí você tem um Pedro que agora estava vendo Jesus ser crucificado, e chega as pessoas dizendo para ele: você é um deles. Fala: não sou não, não conheço. Não, mas você fala igual ele. Não, nunca vi.
3 vezes ele nega Jesus. Aquele que Jesus levantou para andar junto, estava negando a ele. Mas como a atmosfera da graça, o fluir da graça, não imputa os pecados, porque onde abundou o pecado, ele chama Pedro. Agora pensa, quem já assistiu o filme Paixão de Cristo? Poucas pessoas. Ele faz a imagem de quando Jesus estava sendo arrastado, cheio de sangue, ele cruza os olhares com Pedro. Agora você pensa bem naqueles olhares, quanta informação aconteceu, o quão constrangido Pedro deve ter ficado, porque naquele olhar Jesus diz para Pedro assim: eu não disse que você ia me negar, mas fica firme que eu vou te resgatar. Manda chamar Pedro. Pedro, eu quero te ver. Aí Pedro vai. Quando Pedro chega, Jesus diz para ele: Pedro, tu me amas? Tu sabes que eu te amo. Pedro, tu me amas? O Senhor sabe que eu te amo. Mas na terceira vez, Pedro se localiza na intensidade do amor que ele tinha por Cristo. E quando Pedro se localiza nessa intensidade, ele automaticamente se arrepende do que ele fez. E aí Jesus diz para ele: porque houve arrependimento, a minha graça te alcança. Vai apacentar as minhas ovelhas, porque o pastor que você sempre foi, nunca deixou de ser, porque você errou. A graça avulta o seu chamado, de uma forma que você acaba não se sentindo digno pelos erros que você cometeu. Mas nem os erros do seu passado, nem os seus erros de ontem é capaz de apagar o que Deus tem para realizar em você e através de você, porque é por meio da graça, não é na sua performance, é a graça dele, é o amor dele. Ele decidiu assim. Pedro entende aquilo e vai pregar o primeiro sermão dele. O pastor Pedro prega o primeiro sermão. Quantas pessoas se convertem? Quantas? 3.000 no primeiro sermão do cara. Meu Deus. Se você que está paralisado aí hoje entender que não é a sua performance, mas é a graça de Deus sobre você, a primeira vez que você subir de novo, crendo que não é você, mas é a graça, se prepare, porque as pessoas serão transformadas pelo poder da palavra que vai sair da sua boca, porque essa palavra vai sair com poder, ela vai sair com tanto poder, que as pessoas não vão entender e não vão enxergar mais você, mas Cristo em vós, a esperança da glória. Obrigado pela chuva. A chuva vai causar benefícios. Eu declaro que não vai ter inundação em lugar nenhum em Belo Horizonte. A chuva vai cair numa medida para semear, para trazer sementes no campo, em nome de Jesus. Obrigado, Pai, pela chuva, mas de uma intensidade na normalidade, em nome de Jesus. O terceiro que eu quero falar com você é Judas. Judas. Abra sua Bíblia comigo em João capítulo 12. Deixa eu ver se é João 12. Fica comigo aí, Sidão. É 12, versículo 29. Desculpa, gente, 13, 29. João 3, 13. Eu falei Judas? Não, gente. João. Você está cismado com Judas aí, né? João 13, 29. Pois como Judas era quem trazia a bolsa, pensaram alguns que Jesus lhe disseram para comprar o que precisamos para a festa, ou lhe ordenara que desse alguma coisa aos pobres. Então Judas carregava o quê? Então Judas era o tesoureiro de Jesus. Diga, tesoureiro de Jesus. Volta no 12, no versículo 4. João 12, no verso 4. Essa passagem é Maria derramando
o bálsamo aos pés de Jesus. Versículo 4 de João 12. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse: por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Isto disse ele, não porque tivesse cuidado com os pobres, mas porque era o quê? Judas era o quê? Então vamos lá. Jesus dos 12, tinham aqueles que estavam mais em evidência. Um Mateus era ladrão de imposto, o outro negou a ele, o outro era ladrão, o outro era incrédulo. Tudo na equipe ministerial de Jesus. Mas sabe por que eles chegaram onde chegaram? Porque era a graça de Deus sobre eles, a bondade de Deus sobre eles, não levando em consideração os erros que eles cometeram, mas em arrependimento do coração, tudo que Deus havia planejado para eles se tornou realidade. E o evangelho chegou até você hoje, porque aqueles que eram desse jeito decidiram fazer direito. Judas era ladrão, e presta atenção, Judas teve uma oportunidade de arrependimento. Por quê? Imagina na última ceia, enquanto Jesus ceava, a palavra diz que Jesus chegou na orelha de Judas e disse: Judas, vai fazer o que você tem que fazer. O que Jesus queria de fato dizer? Judas, tem tempo de arrepender, tem tempo de mudar. Eu sou Jesus, eu te amo. Mas Judas não se arrepende, e ele sai dali e vai buscar uma turba. E aí eu pergunto para você: você sabe o que é uma turba? Alguém sabe o que é uma turba? Entendi. Ninguém, né? Esse silêncio é ninguém, né? Uma turba é uma guarnição de 350 soldados. Olha o nível de periculosidade de Jesus. 350 soldados para prender um homem no jardim de Getsêmani. Mas Jesus sempre declarou que ninguém vai prender ele, ninguém vai tirar a vida dele, eu mesmo a dou. Agora a cena é 350 soldados cercando Getsêmani, 50 soldados na frente de Jesus, e Judas com ele. Jesus está vindo ali na frente, com 11 discípulos acompanhando a ele. Aí para a cena, Judas aqui com os soldados, Jesus com os discípulos à frente. Aí os soldados olham um para o outro e pergunta para Judas: quem é Jesus? Porque quem anda com Jesus 3 anos fica tão parecido que as pessoas não conseguem discernir quem é. Os soldados não sabiam que era Jesus diante dos 11. E aí precisa de uma pessoa separar quem era Jesus. E como é que ele fez isso? Dando um beijo. Ele vai e diferencia os iguais por um beijo. Eles pegam Jesus. Jesus é crucificado. 3 dias depois ele ressuscita. E Judas teve tempo para se arrepender. Mas mesmo com tudo isso, ele não se arrependeu. E quando não há arrependimento, o remorso corrói você por dentro. E porque o remorso estava corroendo Judas, ele tira a própria vida. Mas se houvesse arrependimento, é certo que Jesus colocaria ele na posição de ministro como eram os outros. Porque não é na sua justiça, não é na nossa justiça, é na graça. Agora, é interessante que todas essas atitudes estão intimamente ligadas com o nome das pessoas. Tem alguém que chama Pedro aqui? Tem um Pedro, ó. Aqui, Pedro. Tem alguém que chama Tomé? Você conhece alguém que chama Tomé? E Judas? Você conhece na sua família alguém que tem o nome de Judas? Lembra na sua mente quantas pessoas na faculdade têm o nome de Judas? Você não vai achar, porque a atitude de Judas estigmou tanto o nome dele, que as pessoas não querem nem lembrar do nome.
Mas porque a religião impõe a atitude como sendo o primeiro, a graça não consegue se manifestar. Mas quando você coloca o nome de Judas em seu filho, você está dizendo: Pai, nem mesmo os erros de alguém que chamou Judas vai colocar e ser maior do que a graça que está sobre a vida do meu filho. Esse Judas aqui vai viver e vai mostrar os feitos do Senhor por onde ele passar. Mas mesmo assim eu desafio você a colocar o nome do seu filho de Judas. Por que você está rindo? A religião coloca esses pesos. Ninguém coloca o nome de Judas, porque lembra que ele é um traidor. Mas a graça superabundou onde tem o pecado. Então não é o nome, é o que Cristo fez. O nome que está acima de todo nome, que apagou todas essas transgressões. E você hoje está liberado para viver os melhores dias da sua vida. Então entenda, não é o que você faz. Porque esses homens fizeram coisas, um traiu, o outro negou, o outro era incrédulo até o último dia. Mas nenhum deles foi desligado do ministério. Então não vai ser você que será desligado, antes pelo contrário, hoje ainda, o seu ministério será aceso, vai queimar dentro de você, e Deus vai promover a sua vida, Deus vai levantar você, porque 2019, muitos ministros sairão daqui de dentro dessa igreja, para todos os cantos do nosso estado, para todos os cantos do nosso país, porque é um tempo de avanço, porque nós não estamos debaixo da lei, mas sim da graça. Graça. Não é a sua performance, é o que Cristo fez, por amor a você. Seus pecados foram apagados. O que é isso? Graça. O seu passado foi resolvido na cruz. O seu futuro é glorioso, porque a vida eterna te espera logo ali na frente. Nós começamos a viver ela, mas na totalidade já está garantida. Ou seja, a graça já resolveu o seu futuro. Mas existe uma graça para hoje. Existe algo específico atuando em você hoje. E se você já leu um livro chamado DNA da Graça, de Tony Cook? Está filmando ali? O que eu tenho que fazer ali? Eu tenho que dizer, você está em casa, corta para cá. Você que está em casa, está recebendo essa palavra. Existe graça para hoje, para a sua vida. E aí na sua casa você vai receber tanta glória de Deus neste lugar, que a sua família será impactada por aquilo que está se movendo em você ainda hoje. Essa palavra está chegando aí, porque não existem diferenças de território ou distâncias que possam separar o poder dessa palavra. Ela está chegando com poder aí na tua casa. Receba agora em nome de Jesus. Aleluia! Corta para cá. A graça de Deus. No livro de Tony Cook, ele apresenta 5 referências de graça. E eu vou falar de 3 rapidamente para você, que a gente já está caminhando para encerrar. Diga comigo: graça salvadora, santificadora, fortalecedora, graça para servir e graça para compartilhar. Todas essas facetas da graça estão disponíveis hoje para você viver, e ela está atuando agora em você. E uma delas é a salvação, que nós lemos em Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Você foi salvo mediante a? A segunda que eu quero ver com você é a graça fortalecedora. E aí você vai abrir em Romanos capítulo 5. Desce para mim isso aqui. Romanos capítulo 5. Glória. Você que não estudou no Rema e não fez o Rema 2019, é o seu ano. Tudo que nós estamos conversando aqui, você vai aprender ainda mais intensamente em cada dia de aula do Rema. Rema 19, esse ano é o seu ano. Romanos capítulo 5, verso 17 diz assim: se pela ofensa de um, e por meio de um só, reinou a morte, muito mais os que recebem o que, irmãos? Recebem o que, irmãos? Recebem o que? Não é só a graça, é a abundância dela. Reinarão aonde, irmãos?
nas regiões celestiais, não reinarão em vida. É agora, é para agora. A Bíblia está dizendo que você está reinando nele, com ele, por meio dele, através dele, em vida. Por quê? Porque existe uma abundância de graça sobre a sua vida. Para quê? Para que se vier o dia mau, as dificuldades, os desafios, você não consegue enxergar somente os desafios, mas você consegue olhar para o autor e consumador da sua fé, e existe uma graça para você suportar tudo isso e sair lá na frente. A graça te fortalece para viver os dias difíceis. A graça está com você para quando o dia mau chega na sua vida, mas nenhum desses dias, nem o difícil, nem a circunstância, nem o dia mau é capaz de destruir você, porque a graça que está sobre você, ela é tão abundante que você continua na posição de rei. E aí você hoje está assentado com Cristo se Cristo está reinando, obviamente, eu e você assentados com Ele reinamos. Então o que está dizendo aqui é uma verdade. Então, quando nós dizemos que nós estamos andando no sobrenatural, significa que não existe algo no chão que não te dê sustento. Claro que existe, porque a fé não nega as circunstâncias. O natural é o chão, porque só consegue andar sobre quando tem algo para sustentar. Então andar sobre o natural significa que o que você está vendo é onde você coloca os seus pés, porque os seus olhos contemplam a solução. Graça te mantém de pé, firme. Não tanto que você é bom, não é porque você é bonzinho, é porque você é filho. E a última tipo de graça é a graça para servir. Você está aqui para servir ao seu irmão. Nós somos um corpo vivo em movimento, constante, sem parar. Abra sua Bíblia em primeira carta de Pedro, no capítulo 4. Primeiro Pedro, capítulo 4. Esse aleluia que você achou? Versículo 10. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme o quê? Multiforme o quê? Olha, então você recebeu em abundância para distribuir. Vamos lá. Ninguém recebe por abundância uma quantidade muito maior que você precisa para você guardar. Você recebe para servir, porque o seu dom, o talento que você tem é exatamente o que o seu irmão precisa. Obrigado por 2 amém. Então existe uma graça para servir. E sabe o que é lindo nisso? É porque muitas vezes eu vou olhar para aquilo que eu preciso fazer e vou me limitar dentro daquilo que eu enxergo, que eu posso, que eu consigo, que eu tenho. E a graça para servir não tem nada a ver com o que você tem, porque a graça não é sua, é dele. Então a referência é dele. Então pare de ficar olhando para você e achar que não é você que vai fazer. É você. Se Deus chamou você para fazer, você só precisa de uma coisa: crer que existe uma graça que te capacita a fazer o que naturalmente você não consegue enxergar, mas ela está disponível hoje sobre a sua vida para você cumprir isso. Entenda? Não é a sua performance para você buscar o tapinha nas costas da sua liderança ou do seu pastor, mas é a graça de Deus por meio do sacrifício de Cristo que você acessa pela fé, sabendo que o que você não está vendo é muito mais real do que você consegue enxergar. Às vezes você olha para você e Deus pede para você fazer algo e você fala assim: não consigo, não posso, não tem jeito. Pare de olhar para as suas impossibilidades. Existe uma graça sobre você, porque quando Deus colocou para você fazer, Ele sabe que você não consegue naturalmente fazer. Para isso Ele colocou a graça dele sobre você e diz: filho, eu confio que você pode. Vou te dar esse exemplo para a gente caminhar para o final.
A graça funciona assim. Aqui atrás de mim tem um púlpito, e meu tablet está ali. E Deus fala comigo assim: Anderson, você precisa agora pegar o seu tablet que está em cima do púlpito. Mas Anderson, você não pode se mover, nem para a esquerda, nem para a direita, para nenhum lado. Mas você precisa pegar o tablet. E você pode pegar o tablet. Pega o tablet, Anderson. E eu olho para essa situação e falo assim: eu preciso fazer o meu esforço. Eu preciso fazer alguma coisa para pegar. E Deus, se você fizer o seu esforço, é na meritocracia do que você está fazendo. Mas quando você vai entender que a graça te faz fazer, você vai viver de outro jeito. Eu falo: amém, papai. Então eu vou pegar o tablet. E a graça chega e faz cumprida aquilo que Deus falou comigo. Mesmo nas minhas impossibilidades, eu consigo fazer o que Deus me chamou, porque não é na minha força, é na graça. Mas talvez é algo tão pequeno que você olha para isso e fala: mas um tablet. Mas Deus, de repente, Ele pega: como é o seu nome de camisa branca aí? Grandão é atrás. Tu mesmo. É você mesmo. Isso? Levante sua mão. Qual é o seu nome? Felipe. Ó, nome de discípulo. Olha para você ver. Deus diz para mim: Anderson, você precisa de dar um presente hoje para o Felipe. Porque eu sou Deus e gosto de dar presente. Então, e você não pode se locomover. E eu então compro o presente. E falo: Felipe, esse presente aqui é seu. Mas eu não consigo chegar se a graça não se manifestar. A mão? Não, volte aqui. A graça se mantém firme até que se cumpra o que Deus estabeleceu para se fazer. E quando você vai olhando e você não consegue, e acha que não consegue, a graça vai se mostrando para você salvadora, vai completando aquilo que você não consegue fazer. E cada dia mais, pessoas vão se levantando para ser facilitadores daquilo que Deus te chamou para ser. Porque quando Deus fala alguma coisa, Ele vai cumprir. Quando Deus fala, acontece. Porque existe uma graça que pega junto com você e faz acontecer aquilo que Deus mandou fazer. Entenda que não é do seu jeito, é do jeito dele. Mas quando você para tudo e para de fazer esforço e diz: Pai, eu só consigo se for a sua graça. Tá bom, filho, então minha graça vai começar a se manifestar. É graça, é graça, é graça, é graça, é graça, é graça. Portas são abertas, pessoas se levantam para te ajudar. De onde você menos espera começa a chegar dinheiro. Toma, vai fazer o que você precisa fazer. Sabe por quê? Porque você entendeu que não é do seu jeito. É a graça. Nós precisamos compreender, irmãos, que nós todos somos um. Não existe distinção entre eu e você. O fato de eu estar pregando hoje é porque Deus escolheu a mim para hoje. Mas amanhã eu posso te ouvir e receber demais de você. Mas você pode nunca pegar esse microfone, mas ser o maior pregador lá na sua empresa, lá na sua casa, lá na sua escola. E onde a graça vai alcançar aqueles que estão entrando para a prostituição, para as drogas, se perdendo no meio do mundo. Mas a graça se mostra salvadora quando você está lá e se decide facilitar por meio da palavra. Nós não estamos buscando performance aqui. Jesus nunca esperou performance de ninguém. O que Ele quer é que você confie que existe uma graça, superabundante graça, que te assiste para você fazer hoje o que você precisa fazer. Porque o seu ontem foi resolvido, o seu amanhã está resolvido, mas o seu hoje é um dia de cada vez, mas contando com a graça que está sobre você. Olá, você gostou dessa mensagem? Eu espero que você seja ricamente abençoado com ela. Eu sou Marcelo Carvalho e estou aqui com o objetivo de convidar você a nos conhecer pessoalmente. Eu sou pastor presidente da Igreja Verbo da Vida em Belo Horizonte. Estamos localizados na Rua Herê 164,
no Prado. Nós temos cultos todos os domingos, às 8 da manhã, às 10 horas e às 19 horas. E também às quintas-feiras, a partir das 20 horas. Para mim vai ser um prazer imenso te dar um forte abraço. Eu espero por você lá na igreja.